Olá, que a paz esteja com você. Hoje vamos mergulhar em uma passagem que, à primeira vista, parece um simples detalhe, mas que revela uma verdade poderosa sobre propósito, inveja e o cuidado de Deus. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 18. A Bíblia diz: de longe o avistaram e, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matar. Pense comigo nessa cena. José está caminhando sozinho, atravessando o campo para encontrar seus irmãos. Ele carrega uma túnica especial, um presente de seu pai Jacó. Ele está focado em sua missão, obedecendo a uma ordem. Ele não imagina o que está acontecendo a quilômetros de distância. Ele não sabe que enquanto dá cada passo, olhos cheios de inveja e ressentimento já o observam. A frase "de longe o avistaram" é carregada de significado. O perigo não começou quando José chegou perto. O plano contra ele não nasceu no momento do confronto. Nasceu muito antes. A distância nasceu no silêncio, nos cochichos, nos corações que deixaram a amargura crescer. José ainda estava a caminho, inocente do que o esperava, mas o mal já estava sendo planejado. Isso nos ensina algo muito profundo sobre a nossa própria jornada. Muitas vezes estamos simplesmente vivendo, obedecendo a Deus, caminhando na direção que Ele nos apontou e, sem que saibamos, nossa obediência, nossa fidelidade, ou até mesmo as bênçãos que Deus nos deu, podem estar incomodando alguém à distância. Você não precisa fazer nada de errado. A sua luz, por si só, pode expor a escuridão no coração de outros. A sua dedicação pode ser vista como uma ameaça por aqueles que vivem na acomodação. José não fez nada para provocar isso naquele momento. Ele estava apenas sendo quem era, o filho amado que obedecia ao pai. Mas para seus irmãos, cada passo dele era um lembrete de seus sonhos, da túnica colorida, do favoritismo de Jacó, a presença de José. Mesmo de longe, era o suficiente para ativar o ódio que eles vinham alimentando. Veja bem, o ódio não resolvido, a inveja não tratada, não ficam parados. Eles agem, começam a conspirar à distância. E é por isso que às vezes enfrentamos oposições que parecem vir do nada, situações que nos pegam de surpresa. Mas a verdade é que muitas vezes o plano contra nós já estava em andamento muito antes de percebermos. As sementes foram plantadas em conversas que não ouvimos e em corações que não conhecemos. Imagine a perspectiva de José. Ele caminha com confiança. Talvez estivesse pensando no que diria aos irmãos, em como entregaria a mensagem do Pai. Ele estava no centro da vontade de Deus para aquele momento, mas isso não o isentou de se tornar um alvo. Ser fiel a Deus não nos garante uma vida sem adversidades. Pelo contrário, muitas vezes é a nossa fidelidade que nos coloca no centro do conflito espiritual. Mas aqui está a parte mais incrível da história e é aqui que a nossa fé se fortalece. Enquanto os irmãos observavam José de longe planejando o mal, havia alguém que observava todos eles de uma distância ainda maior. Deus estava vendo tudo. Ele viu José caminhando em obediência. Ele viu o coração cheio de ódio dos irmãos. Ele ouviu cada palavra da conspiração. Nada foge ao controle de Deus. O fato de José ter sido avistado de longe pelos seus inimigos não significava que ele estava fora do alcance da proteção divina. Significava apenas que o processo estava entrando em uma nova fase. Aquele momento de perigo iminente não era o fim da história de José. Era o início do caminho que o levaria ao palácio do Egito. O que parecia ser a maior ameaça à vida de José era, na verdade, o cenário que Deus usaria para impulsionar seu propósito. Os irmãos pensaram que estavam no controle, planejando se livrar do sonhador. Mas na realidade, eles eram apenas peças involuntárias no grande plano de Deus para salvar uma nação inteira da fome. Eles tramaram o mal, mas Deus já estava transformando aquele mal em um bem maior. Isso nos traz um conforto extraordinário. Pode ser que hoje você se sinta como José. Você está caminhando, fazendo o seu melhor e de repente percebe olhares, sente uma resistência, enfrenta uma oposição que não entende. Talvez você tenha sido avistado de longe por pessoas ou circunstâncias que querem te parar. Quero que você se lembre disto. O mesmo Deus que observava José está observando você. Ele vê sua obediência silenciosa, ele conhece as intenções por trás de cada olhar e de cada palavra dita contra você. E o mais importante, ele está no controle. Os planos humanos podem se alinhar contra nós,
mas eles nunca podem anular o propósito de Deus para a nossa vida. A conspiração à distância não pode deter um futuro que já foi escrito por Deus. A cova não era o destino final de José. A escravidão não era o fim de sua história. A prisão não era sua morada permanente. Tudo isso eram apenas estações no caminho para o cumprimento da promessa. Cada plano maligno contra ele, Deus o reverteu e usou para elevá-lo ainda mais alto. Portanto, não tema ser avistado de longe. Não se desespere se a oposição começar antes mesmo de você chegar perto. Continue andando, continue obedecendo, continue confiando que o Deus que te vê de perto também vê seus inimigos de longe. Ele é o mestre em transformar conspirações em testemunhos, em usar a inveja alheia para pavimentar o caminho da sua vitória. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bem. E ele continua fazendo isso hoje. Aquilo que se levanta contra você tentando te destruir pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para te promover. Mantenha seus olhos fixos nele, porque enquanto alguns te observam para o mal, o céu inteiro te observa para te proteger e te guiar até o cumprimento do seu propósito. Lembre-se, ser avistado de longe não significa estar desprotegido. Significa que o cenário está mudando para que o propósito de Deus avance na sua vida. Confie no processo. O final da sua história já foi garantido por aquele que vê todas as coisas. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe e te guarde em cada passo da sua jornada. Até a próxima!